Meu filho ainda não fala. Será que isso é normal? Até quando eu devo esperar? Que profissional eu devo procurar para me ajudar? Foca na dica, foca na fono. Vamos comigo que eu te explico. Pessoal, quando a gente fala de um atraso na fala, é diferente de trocar letras para falar. Uma criança, por volta de 1 ano, já precisa começar a falar as primeiras palavrinhas. Papai, mamãe, dá, quer, bola, mesmo que tiver algumas trocas e alguns erros. Isso é normal, isso é natural do processo de desenvolvimento. Mas ela precisa ter a intenção comunicativa. Ela precisa entender que para ela conseguir alguma coisa que ela deseja, ela vai ter que falar, ela vai ter que pedir, né? E o que acontece? Muitas crianças começam a falar por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, e os pais muitas vezes são orientados a esperarem. Às vezes eles chegam com a queixa de que a criança não fala, mas que o pediatra ou qualquer outro profissional disseram que era normal. Não é normal, pessoal. Não é normal não fazer pequenas frases aos 2 anos de idade. Não é normal a criança não saber dizer o que ela quer, se ela sente dor, por volta dos 24 meses. É claro que o desenvolvimento da linguagem ele é progressivo. Eu não espero que a criança vá começar a falar tudo de uma hora para outra, mas é isso que é muito importante vocês perceberem, que a quantidade de palavrinhas, o vocabulário dela, ele vai aumentando com o passar do tempo. Cada mês ela aprende algumas palavras novas e cada vez mais ela vai conseguindo estruturar as frases, expressar os seus desejos, suas vontades, suas dores e se fazer entender pelo outro. Mas o meu filho tem 2 anos, 2 anos e meio, não fala ou fala poucas palavras. O que pode acontecer nesse caso? Estar acontecendo. Em primeiro lugar, pessoal, a gente tem que saber se a criança escuta. Como que eu faço isso? Eu preciso ir no médico? Às vezes a gente precisa ir no otorrino, mas existem pequenos testes no dia a dia que já fazem a gente entender se a criança está escutando ou não. Quando cai a tampa de uma panela, quando toca um celular, quando toca uma música, quando você a chama pelo nome, ela olha, ela procura a fonte sonora, ela leva um susto. Então esses são alguns sinais indicativos que a gente consegue entender se a criança está escutando. Então ainda que ela não fale, se eu peço para ela pegar uma bola para mim, pegar uma toalha, ela entende, ela tem a compreensão do que eu estou dizendo? Esse é o segundo passo, isso é muito importante, porque ela pode não falar, mas ela pode estar entendendo tudo. Então ela já faz uma associação do significado com o significante. Se eu digo para ela sofá, ela sabe o que eu quero dizer. Se eu digo água, ela olha para o filtro. Então ela entende. Eu preciso reparar, perceber se essa criança tem um contato visual comigo. Por quê, pessoal? Existem diversas causas para um atraso na fala, que pode ser simplesmente natural do desenvolvimento por uma falta de estimulação adequada. Então, sabe aquelas crianças que a vovó cuida ou que fica com a babá e que elas não precisam nem expressar as suas vontades, que já tem tudo à sua mão? Muitas vezes é isso que falta. A oportunidade da criança falar, a oportunidade de momentos que ela tenha que fazer uso da fala e da linguagem para conseguir o que quer. Por isso que é tão importante para a escola, gente. Lá ela vai ter mais 20, 30 crianças da mesma idade dela e para a professora entender, compreender o que ela quer, ela vai precisar pedir, ela vai precisar falar. Porque num contexto familiar a gente adivinha o que as crianças querem. É só o olhar, é só a carinha delas que a gente já sabe a vontade que ela tem e isso é natural. Então nós temos que tomar cuidado para não antecipar as solicitações, os desejos das crianças e ela não sentir necessidade de se comunicar. Então, se o seu filho tem 2 anos, 2 anos e meio e não consegue falar uma quantidade de palavras que
que é esperado para essa idade, não se faz entender, não te conta o que aconteceu na escolinha, é preciso investigar. Por quê? Pode ser um simples atraso de fala por falta de estimulação, ou pode ser até um transtorno do espectro autista, que tem como principal características, e muitas vezes é essa manifestação que leva os pais a buscarem uma avaliação especializada, é o atraso na fala. Então a gente tem que ficar atento se a criança tem a intenção comunicativa, se ela faz contato visual, se ela aceita a troca, se ela aceita o abraço, ser tocada, se ela tem também movimentos repetitivos, se ela precisa de uma rotina, se ela gosta de brincar com coisas diferentes, como empilhar, separar por cor, colocar talheres enfileirados, por exemplo. E tudo isso vai nos levar a pensar numa possibilidade de um TEA, de um autismo. Por isso, gente, o atraso na fala, na aquisição da fala, ele precisa ser investigado por um fonoaudiólogo, que é o profissional capacitado para identificar os transtornos da linguagem oral.